Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, sabe? É de um curso de inglês para cibersegurança. A primeira aula chama What is Cybersecurity? Understanding the Core Concepts. A ideia aqui é analisar como esses conceitos básicos de cyber são apresentados para quem precisa, dominar o inglês técnico da área, né? E pensando até em como um curso assim se encaixaria numa plataforma como o Psicoinfolab, que trabalha justamente com isso, né? Tecnologia, conhecimento avançado. Como é que se faz essa ponte entre o técnico e idioma logo de cara? Bom, vamos desempacotar isso. Essa é uma questão super atual, né? Hoje em dia, falar inglês técnico em cibersegurança não é mais só um extra. Virou quase básico. É verdade. Pensa só, né? Colaboração internacional para responder um ataque, ler pesquisa de ponta que sai quase tudo em inglês, usar ferramenta gringa. Tudo em inglês. E olhando o objetivo geral que eles colocam para essa primeira aula, fica bem claro, né? O foco é apresentar os conceitos em inglês. Uhum. Não é tipo uma aula de cyber que usa inglês por acaso, ou uma aula de inglês geral com os exemplos de TI soltos. É sobre saber falar dos fundamentos da área usando o inglês técnico certo, desde o início. Exato. O material fala em vocabulário essencial, expressões-chave e já começar a treinar o ouvir e falar. Parece bastante coisa para uma primeira aula, não acha? Pode parecer, sim, mas acho que o segredo está na integração, sabe? Os objetivos específicos mostram isso melhor. No fim dessa aula, a ideia é que o profissional consiga, por exemplo, entender não só o que significa cybersecurity, mas até a formação da palavra. Ah, interessante! E que use termos como threat, vulnerability, attack, defense, data breach, do jeito certo, em frases. Isso já dá um vocabulário mínimo ali. E não é só palavra solta, né? Pelo que eu vi, vai um pouco além. Sim, e aí entra aquela profundidade que você falou. Um dos objetivos é entender o modelo SIA-TREAD, confidencialidade, integridade, disponibilidade. O clássico. Exato. De não só entender, mas saber aplicar, explicar em inglês e, por fim, conseguir explicar rapidinho o que é cibersegurança e por que é importante. Claro, em inglês. O fascinante aqui é que essa abordagem meio que ignora aquela separação tradicional. Agora aprende inglês, agora aprende o técnico. Verdade. Aqui é tudo junto, uma coisa só. E para uma plataforma tipo o Psicoinfolab, que quer formar gente completa, essa filosofia casa muito bem, eu acho. Faz todo sentido essa fusão logo de cara. E como é que essa aula define o termo principal cybersecurity? Como está lá no roteiro que a gente viu? Olha, a definição é bem direta ao ponto. É a prática de proteger sistemas, redes e programas de ataques digitais. Certo. Mas o interessante é que não para aí. O material já diz o porquê disso, sabe? Detalhe o que os ataques querem fazer. Isso já dá um propósito para a definição. Sim, eu vi isso. O roteiro fala que os ataques buscam acessar, alterar ou destruir informações sensíveis, extorquir dinheiro de usuários ou interromper processos normais de negócios. Essa parte do contexto é fundamental. Totalmente. E tem um detalhe de metodologia que eu achei bem legal, mesmo a gente estando só no áudio. O material original diz para sincronizar umas palavras-chave na tela, tipo Protecting Systems, Digital Attacks, Sensitive Information, Extort Money. Ah, sim. Isso mostra uma preocupação em fixar o vocabulário visualmente, né? Bem na hora que o conceito está sendo explicado. Exatamente. Esse reforço com mais de um sentido, né? Visual, auditivo, é muito bom para aprender vocabulário técnico. Você associa a palavra escrita, a palavra ouvida e o conceito, tudo ao mesmo tempo. A fixação é bem mais rápida. Imagino isso numa plataforma online, como a do Psicoinfolab, deve funcionar super bem com os recursos que eles têm. Com certeza. Mas além da técnica visual, a própria escolha do que destacar, né? Protecting Systems, Digital Attacks, já direcionam o aluno para o que é mais importante ali naquela definição. E logo depois dessa definição, a aula já entra de cabeça no vocabulário, né? A estrutura que eles usam parece bem pensada. Palavra em inglês, tradução, exemplo em inglês com contexto e a tradução do exemplo. Uhum.
Isso funciona bem melhor que decorar a lista de palavra, né? Ah, sem dúvida. Lista solta, ninguém guarda. E pior, não sabe usar depois. O contexto faz toda a diferença. Vamos dar uma olhada nos exemplos que eles dão? Começa com threat, que é a ameaça. Certo. O exemplo é: a threat is any potential danger to information systems. Bem amplo, né? O ponto de partida. Aí logo depois vem vulnerability, vulnerabilidade. Every system has vulnerabilities that hackers can exploit. Olha que interessante, já liga a vulnerabilidade, que é passiva, com a ação de um hacker e já joga o verbo exploit ali. Exato. E o próximo termo já amarra isso. Exploit, que pode ser explorar ou a ferramenta em si. An exploit takes advantage of a vulnerability. Direto ao ponto. Simples e direto. Mostra a relação causa e efeito. Não é só traduzir, é construir a lógica do ataque, entende? Entendi. E daí vem ataque. O exemplo é bem específico. A DDoS attack can crash a website in seconds. Usar DDoS, que muita gente já ouviu falar, deixa o conceito de ataque bem mais palpável, mesmo para quem está começando. Eu achei ótimo isso. Concordo plenamente. A especificidade ajuda muito a visualizar. E aí, como contraponto, vem defesa. Good defense strategies include firewalls and encryption. O legal aqui é que já joga termos de solução tipo firewalls e criptografia bem cedo. Não fica só no problema. Se a gente conectar isso tudo, parece que o vocabulário segue uma historinha, né? Ameaça, Vulnerabilidade, exploração, ataque. e a defesa necessária. Exato. E fecha essa primeira parte com data breach, vazamento de dados. A data breach can expose millions of users' information. Esse foca bem na consequência, né? No impacto real nas pessoas, nas empresas. Isso reforça a importância de todo o resto. Olhando assim, não parece só uma lista, parece uma seleção cuidadosa para montar um universo básico ali. Exatamente. E o método, né? De apresentar cada termo com a definição meio que dentro do exemplo e com a tradução. É um padrão que ajuda muito quem estuda sozinho, o que é comum em plataforma online. Verdade. Não é só o que ensinar, mas como. Essa estrutura clara objetivos, definição, vocabulário no contexto, parece feita para construir o idioma e o conhecimento técnico juntos. É bem diferente da decoreba. Mas essa abordagem assim, tudo junto, apesar de parecer o ideal, será que não tem seus desafios? Por exemplo, para alguém que já manja muito de cyber, mas está começando no inglês, não pode parecer meio lento revisar threat, vulnerability? Ou o contrário. Quem fala inglês bem, mas é novo em cyber, será que a carga técnica inicial não fica pesada demais? Essa é uma ótima pergunta para cursos assim especializados. Achar o equilíbrio é difícil. Mas acho que a chave está no foco do curso, sabe? Se ele se vende como inglês para cibersegurança, o objetivo número 1 é a língua no contexto de cyber. Entendi. Então, mesmo um conceito básico como threat, ele é revisitado pensando na pronúncia certa, no uso em frases típicas da área, como falar sobre isso em inglês. Para o cara que é técnico, o valor não está em rever o conceito, mas em aprender a falar sobre ele em inglês. Certo, a comunicação. E para o novato em cyber, que já fala inglês, a parte técnica vem aos poucos e serve de base para aprender o vocabulário específico. Idealmente, os dois ganham, mas talvez em coisas diferentes. E plataformas como o Sec-Infolab, imagino, atraem gente que já tem pelo menos um interesse ou uma base técnica. Então, focar na camada de comunicação em inglês em cima dessa base faz todo sentido. Entendi. O valor está na camada de comunicação mesmo sobre o básico. E a história dos recursos visuais, animação, texto na tela, que o roteiro original cita, reforça essa ideia de uma experiência mais completa para ajudar nessa conexão conceito-idioma, certo? Com certeza. Misturar estímulo auditivo, visual, textual, com um exemplo prático, relevante para a área, isso é receita de sucesso para aprender língua para fim específico, o tal do LSP. LSP, Language for Specific Purposes. Isso. Cria mais ganchos na memória, sabe? Acho que um curso bem feito nessa linha, numa plataforma boa, pode acelerar muito o aprendizado do inglês técnico. Então vamos amarrar isso para o pessoal que está ouvindo. O que tudo isso significa na prática? Por que dominar esses termos, esses conceitos, justamente em inglês, é tão crucial hoje para um profissional de cibersegurança, talvez alguém que use o Sec-Finolab? Bom, a resposta curta é: o mundo da cibersegurança fala inglês.
na maior parte do tempo. Direto ao ponto. A resposta mais longa tem várias partes. Primeiro, acesso à informação. A maioria esmagadora das pesquisas novas, documentação de ferramenta, white paper, relatório de threat intelligence, notícia de vulnerabilidade, sai primeiro em inglês. Às vezes, só em inglês. Ficar esperando tradução é ficar para trás. Exatamente. E não é só ler, né? Como você disse antes, a interação é chave. Fundamental. Colaboração é a palavra. Ataque não tem fronteira. Um profissional aqui do Brasil pode ter que trabalhar com um time da Índia, dos Estados Unidos, de Israel. A língua comum vai ser o inglês. Participar de fórum online, ir em conferência internacional, que é onde o networking acontece, falar com suporte técnico de fornecedor gringo, tudo isso exige falar inglês. Senão, o cara fica isolado no mundinho dele. É uma barreira mesmo, né, para acessar conhecimento e a comunidade global. Imagino que para carreira também, né, para crescer, principalmente em multinacional, consultoria internacional, deve ser decisivo. Sem dúvida. E voltando para o método que a gente está vendo, o ponto importante é que ele parece mirar além de só saber palavra. Lembra que um dos objetivos era entender e aplicar a SIA Triad em inglês. Lembro. Isso diz muito. A tríade SIA, confidencialidade, integridade, disponibilidade, não é só vocabulário. É um pilar conceitual de segurança da informação. Colocar um modelo desses já na primeira aula e esperar que o aluno consiga falar sobre ele em inglês, isso mostra que a ideia é construir não só um glossário, mas a capacidade de pensar sobre segurança em inglês. Ah, boa. Quer dizer, a ideia não é só saber que threat é ameaça, mas conseguir discutir o conceito de ameaça, tipos, impacto, usando o jargão padrão internacional, que é em inglês. O método com exemplo, com contexto, parece mirar nisso, nessa competência mais profunda. Exatamente. O valor não é a tradução literal, é internalizar o conceito junto com a forma certa de falar sobre ele no trabalho. É isso que deixa você participar de uma discussão técnica de verdade, escrever um relatório que o mundo entenda, se integrar na comunidade global. Uma plataforma como o SEC InfoLab, se oferece um curso assim, está dando uma ferramenta muito poderosa para o profissional brasileiro destravar esse potencial global. Então, resumindo aqui nossa análise, a abordagem dessa primeira aula de inglês para cibersegurança, pelo que o material indica, parece muito boa. Ela integra desde cedo o idioma e o conceito, foca no essencial, definição, SIA Triad, e no vocabulário prático, ameaça, ataque e defesa, usando um método que ajuda a entender o contexto e a guardar exemplos, visual. Parece uma base sólida, né? Bem conectada com a necessidade de falar bem inglês nesse mundo global de cyber e super adequada para uma plataforma como o SEC InfoLab. Sim, a fundação parece bem planejada, bem sólida. Mas isso, claro, já me faz pensar. Levanta uma questão importante sobre o que vem depois, né? Se essa primeira aula afirma o básico de ameaça, vulnerabilidade, ataque, defesa e introduz a SIA Triad, qual é o pulo do gato para capacitar alguém a, sei lá, discutir os detalhes técnicos de um ransomware específico, ou analisar um relatório de malware complicado, ou debater as nuances de uma estratégia Zero Trust numa reunião internacional? Tudo em inglês, claro. É um salto grande, né? É um salto. Sair do vocabulário fundamental para fluência numa discussão complexa do mundo real exige mais que só mais palavras. Exige dominar a frase mais complexa, conectivo, até as manhas de como se fala na área, sabe? Como é que um curso assim faz essa ponte para o avançado? Fica aí a reflexão, né? Sobre como ir além dessa introdução essencial para chegar na comunicação sofisticada que o mercado pede.